Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Aline Campos. Eu sou o Rodrigo Bertolozzi. Nós montamos esse canal pensando em trazer muita gente legal aqui para ser entrevistada, para falar de negócios, para contar um pouco da sua história, e é isso que vocês vão ver por aqui. Então, nada mais justo do que começar a entrevistar nós mesmos. Então, hoje nós vamos entrevistar aqui ele que é administrador, contador, advogado e faz parte do corpo docente da Unifev, do Centro Universitário de Votuporanga. Ele é Rodrigo Bertolozzi. Conta um pouco para a gente quem é você, Rodrigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam aí as nossas entrevistas, né? Afinal de contas, a nossa ideia é trazer o bate-papo mais light possível, dessa forma descontraída e tudo mais, né? Então, começando aí essa série de entrevistas, muito prazer a todos. E, bom, quem é Rodrigo? Rodrigo, hoje, eu vou começar do futuro para a gente ir voltando aos pouquinhos para o passado, tá? Então, hoje, o Rodrigo ele é contador. Além disso, eu sou quase advogado, né? Então, estou no 4º ano de ciência de direito, formado então em ciências contábeis, administração de empresas e no 4º ano de direito, todos pelo Centro Universitário de Votuporanga, que é a Unifev, e além disso, sócio de um escritório de contabilidade, professor também do curso de ciências contábeis. Já passei por alguns outros cursos, mas ciências contábeis sempre foi o que mais chamou a atenção, mais agregou, assim, sinceramente, né? E como se fala, um novato na internet, ao lado da Aline, né? Vamos buscando novos horizontes para ver para onde a gente vai. É isso aí, Rodrigo. A gente vai tentando aqui nesse mundo da internet passar informação, conversar do que a gente gosta, né? Um pouco de negócios, empreendedorismo, carreira, novas ideias, né? E a intenção é trazer isso mesmo. Rodrigo, conta para mim, quando você começou a cursar administração, né? Qual era a sua ideia, né? De trabalhar em que lugar do mercado de trabalho? O que o Rodrigo sonhava ser nesse começo aí, quando você escolheu primeiro a administração? E por que o caminho mudou aí? Explica um pouco para gente. Muito legal. Ó, na verdade, a escolha da administração foi uma não escolha para ciências contábeis. Olha que maluquice, como que o mundo dá voltas, né? Então, eu já trabalhava no escritório de contabilidade na época, detestava trabalhar no escritório, certo? Na verdade, o escritório era do meu pai, e eu acho que até por isso, sabe, aquela coisa de família e tudo mais, meio que não imposição, mas era onde eu, enfim, tinha várias situações ali que eu não gostava de estar trabalhando, colegial, vendo o pessoal prestando vestibular para fora, fazendo umas escolhas legais e tal. Então eu nunca estive contente de estar trabalhando com aquilo, não entendia direito o que era aquilo, na verdade mais trabalhava mecanicamente, né, naquela época. E meu pai já era professor, inclusive, de ciências contábeis na época, e queria muito que eu fizesse, quando eu saísse do 3º colegial, fizesse ciências contábeis para continuar no escritório. E aí, meio que a contragosto, digamos, sabe aquele molecão que faz, não, eu não vou seguir o que meu pai fala de jeito nenhum e tal. E aí eu optei por fazer administração, que é um curso irmão de ciências contábeis, mas não fiz ciências contábeis. Então, foi assim que tudo começou. Por isso que eu optei por administração e não por ciências contábeis. O vestibular era o mesmo, né? Então, depois de passar no vestibular, você podia escolher uma das duas áreas. E aí eu escolhi administração e não escolhi ciências contábeis. Você imagina que o meu pai ficou feliz pra caramba na época, né? Mas aí a administração caiu no colo. Entendi. E você começou, né? Acabou tomando frente aí da SAP. Quantos anos tem a SAP aqui no mercado já? Ó, na verdade, tem 20 anos, 21, melhor dizendo, né? Nós inauguramos em 2000, no ano de 2000, éramos um escritório de contabilidade, hoje nós temos a sede aqui na cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo,
Nós éramos um escritório exclusivo, que só prestava serviço para uma empresa, certo? Nível Brasil. E por volta do ano de 2008, mais ou menos, né, nós começamos a terminar, encerrar essa parceria exclusiva e abrir os horizontes aí para vários ramos empresariais, vários tipos empresariais. Foi assim que nasceu, na verdade, a ideia, né, aliás, nasceu não, que ela mudou de ser exclusivo para uma frente empresarial apenas, passando a agregar qualquer tipo empresarial possível, digamos assim. Muito bom, muitas experiências aí, né? As oportunidades foram aparecendo e vocês foram acolhendo e atendendo as outras empresas que também tinham necessidade desse serviço, né, de contabilidade. Exatamente. É muito interessante hoje quando você abre um escritório de contabilidade, principalmente, como existem uma série de ramos tributários, societários, diferentes, até contábeis mesmo diferentes. Então, é muito importante segregar atividades, segregar prestações de serviço, porque se a gente quiser abraçar o mundo inteiro, a chance de falha é muito grande, muito grande. Então, a gente tende a escolher alguns tipos de prestação de serviços iniciais, certo? E aí, como nós tínhamos um contrato exclusivo e passamos a abrir esse campo, então, nessa abertura, a gente escolheu optar por X e X e X tipos de prestação de serviço, né? Que é até um tema bastante bacana que a gente pode combinar um dia aí para falar um pouquinho, né? Para os contadores de plantão ou alunos de contabilidade que pensam em abrir um escritório, uma empresa, uma organização contábil. É muito bacana a gente discorrer sobre isso. Fica a dica aí, quem sabe mais para frente a gente não troca uma ideia. Com certeza, são várias coisas legais para a gente falar aqui para poder fomentar um pouco quem está nessa área ou quem não está e quer entrar, né? Quer conhecer mais como é, né? E conta para mim assim a diferença, porque não é qualquer pessoa, né, que faz 3 faculdades, né? Não é qualquer pessoa. Vamos começar por aí. O que você me falaria, né, dessas 3 faculdades? Qual delas mais te acrescentou informações para um empreendedor? Então, vamos pensar, tira o Rodrigo um pouco da caixinha que o Rodrigo está de atuação de trabalho hoje e pega um pouco da informação geral na qual o Rodrigo circulou durante todos esses anos de estudo, né? Então, um empresário, seja do interior, seja da Grande São Paulo, né? Ele quer montar um negócio. Qual você acha que é uma qualificação melhor, assim, dessas 3 faculdades, que todas são faculdades muito importantes, né, para quem quer ter um empreendimento, ou quer começar, ou já tem e quer se qualificar um pouco mais? O que você indica dessas 3 que você acha que é algo mais completo na visão na qual um empreendedor deve ter? Nossa, muito boa pergunta, diga-se de passagem. Eu diria que, inicialmente, pensando nas 3 faculdades, né? Pensando em administração de empresas, em ciências contábeis e, por fim, no direito. Eu acho que quem pensa com uma visão empreendedora deve buscar a administração de empresas, porque ela vai te dar um know-how maior, você vai ver várias áreas possíveis, certo? E como o próprio nome diz, é uma administração de empresas. Então você sai de lá, não especialista, porque seria uma pós-graduação, mas você já sai pronto para entrar no mundo dos negócios, certo? O empreender, a palavra empreender no Brasil, ela é muito complexa. Por quê? Porque nada nem ninguém vai ensinar alguém a empreender, a não ser que seja um curso de empreendedorismo propriamente dito, certo? Um Sebrae, por exemplo, tem cursos muito interessantes de empreendedorismo, certo? Nós temos o Sebrae, Centro Brasileiro de Cursos, nós temos o Prepara Cursos, nós temos outros cursos profissionalizantes que tem esse foco empreendedor. Mas a graduação, nenhuma delas vai te dar esse foco. Dentro das 3 que nós estamos pensando, a administração é a que transita mais próximo, certo, do empreender. Por quê? Subentende-se que você está administrando
Já que você é um administrador de empresa, você está administrando o empreendimento de outra pessoa, certo? E para isso você precisa ter uma noção mais completa de todas as áreas. Quando a gente pensa nas ciências contábeis, como muita gente acha, não é uma ciência, não é uma graduação de exatas, é uma graduação de humanas, certo? Porque todo mundo a gente fala assim, eu vou fazer contábeis. Que legal, por quê? Eu adoro matemática, adoro conta, adoro... Olha, então você está no curso errado porque não tem. Certo? Errou! Não tem conta. Assim, não tem conta. A gente trabalha com números, mas não significa que a gente trabalha com operações aritméticas, por exemplo. A gente tem lá mais, menos, vezes, dividir e talvez uma porcentagem, no máximo, certo? Então não tem nada a ver com contas. A gente trabalha com análise de número, afinal é uma ciência. A ciência ela não é exata, muito pelo contrário. Então a ciência contábil, ela faz o quê? Ela analisa patrimônio, certo? Então ela analisa as variações do patrimônio, seja de uma pessoa física ou seja de uma pessoa jurídica, que é uma faculdade que embasa absurdamente. Então vamos imaginar assim, olha, quero ser empreendedor, o que eu faria? Eu faria administração e logo depois ciências contábeis, porque aí você coloca uma cereja no bolo de uma maneira muito legal, muito legal. E o direito eu vou comentar já, para não ficar muito extenso, porque o direito tem um lugar muito à parte nisso tudo. Já entendi. Então, pelo que eu vi aí da sua história, né, do seu currículo, você fez administração e depois colocou a cerejinha do bolo fazendo contabilidade, né? O que isso ajudou aí para você quando você tomou a frente do negócio, né, junto com o sócio, tudo tal, e começou a tomar as decisões, né? Você começou a ver o que ia fazer, o que não ia fazer. O escritório vai aumentar, não vai, mais funcionários, menos funcionários, as decisões aí do dia a dia. Como foi isso para você quando você se viu com essas duas faculdades aí completas? O que isso mudou em você como gestor aí do seu negócio? Primeiramente, é aquela crítica ao sistema de ensino brasileiro. A gente entra muito novo na faculdade, infelizmente. Então, aproveitar a faculdade, falar assim, nossa, eu arrebentei, aproveitei horrores minha faculdade com 18 anos. Assim, é difícil acreditar. Você pode ter aproveitado, mas você não tem nem maturidade para isso, certo? Sabemos que as mulheres têm muito mais maturidade que os homens, elas conseguem ter esse expandir mental de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais rápida, muito mais natural do que o homem, certo? É o que eu penso, pelo menos. Então, mesmo assim, com 18 anos, você se forma com 22, 23, é muito pouco, infelizmente. Então, com esse pesar, a primeira faculdade, no meu caso, foi a que menos contribuiu. Hoje, eu consigo analisar de uma forma diferente, porque eu estou mais velho, obviamente, mas naquela época, contribuiu muito pouco, porque eu não estava preparado, eu nem queria, sabe? Eu não estava aberto à coisa. Mas beleza, 4 anos de ciências contábeis, de administração, trabalhava no escritório. Aí, como eu já trabalhava no escritório, já estava há 5 anos, 6 anos mais ou menos trabalhando no escritório, eu já tinha um cargo um pouco mais legal e já começava a entender o funcionamento da coisa. E aí eu me senti, então, não obrigação, mas me senti que deveria completar, afinal de contas, para quem, em muitas faculdades, né, como são cursos irmãos, administração e ciências contábeis, quem faz um dos cursos, normalmente faz apenas os 2 últimos anos, mais algumas disciplinas eletivas ali que você tem por obrigatoriedade de fazer. Então, em 6 anos, você teria 2 faculdades, certo? Então, pensando nessa carga temporal e no conhecimento que poderia ter, afinal de contas, eu já estava trabalhando no escritório e poderia me formar na contabilidade, passar no exame de suficiência do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, tirar minha carteirinha como bacharel e assinar documentos contábeis, putz, eu ia dar um passo muito grande no escritório e aí eu já estava com uma cabeça um pouco mais madura, né? Já estava com 22 anos, 23, alguma coisa assim, para ingressar num novo curso. Então, nossa, veio contemplando, o conhecimento veio contemplando assim de uma maneira muito bacana.
Ah, muito bom, uma história muito legal. E você sempre gostou de estudar, né? Eu vi aqui que você tem até um mestrado. Conta um pouco pra gente mais das suas qualificações aí, dos seus estudos, dessa sua carreira, para poder chegar um pouco na carreira acadêmica. Por que você escolheu a carreira acadêmica, né? Porque você acabou se dedicando mais, porque você sempre foi uma pessoa que estudou, você nunca deixou de estudar. É bom deixar isso frisado, né? Que todo o conhecimento que você tem hoje, que o que você, todo esse essa expertise nessas áreas que você transita, na qual, né, não veio de ontem, né? Então é toda uma história, né? São toda uma construção de estudos. Então conta pra gente por que essas escolhas do mestrado e tal, e da carreira acadêmica, e esse caminho aí dos estudos, né? Você gosta muito de estudar? Ó, já que nós estamos aqui para ser sinceros, né? Vou falar que foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Em tempos de colegial, eu detestava estudar. Primeira faculdade, eu detestava estudar. Fazia o que tinha que fazer, sabe? Não gostava de ler, não gostava de aquele esquema bumbum na cadeira e tudo mais. Eu detestava fazer qualquer coisa menos isso. Só que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e a gente vê a necessidade e o quanto isso agrega, certo? Como você muito bem disse. Então, eu vejo que é uma coisa que nunca podemos parar de fazer. E ainda mais em áreas tão específicas, é a mesma coisa que fazer uma academia, né? Então você vai na academia, treina todo dia para ter músculo, para ter um corpo bacana, já diria Clóvis de Barros Filho, né? Ele fala isso numa palestra. E estudar é a mesma coisa, só que com a mente. Então, demanda tempo, demanda organização, é sentar e estudar e ler e bonitinho, né? Daquela forma, até que isso fica natural, certo? E, e aí, a partir da final da segunda faculdade, eu comecei a gostar bastante. Quando se trabalha dentro de uma área contábil, por exemplo, a gente estuda leis, estuda situações trabalhistas, uma série de coisas, e a gente não para de ler, não para de ler, não para de ler nunca. E isso, ou você sai da área, ou você entende que isso é importante, né? E foi assim comigo, então eu fui entendendo que isso era importante e fui tendo esse hábito de estudar. E uma coisa muito bacana, se eu pudesse dar uma dica, né, sobre essa questão, seria o quê? Não parar em momento nenhum. Então, por exemplo, falar, olha, eu vou ficar 2 anos parado e vou fazer uma pós-graduação. Não faça isso. A chance de você não voltar, sabe aquele esquema de coisa boa a gente acostuma fácil? Ficar em casa é bom demais, né? Então não para. A gente não pode, de jeito nenhum. Concordo, é igual aquele livro, né, O Poder do Hábito. Faça 20 dias alguma coisa e você pega o hábito de fazer. Então, fica no sofá 20 dias que fica bom. Não é Aí a gente verdade? não tem vontade de voltar, né? Não tem, não tem. Qualquer coisa Rodrigo, parece melhor. me conta, você estuda todo dia? Se eu estudo todo dia? Não, É uma eu coisa não. nova? Não, não estudo todo dia. Porque tem dias, por exemplo, que eu faço uma coisa mecânica, certo? Mesmo que seja no escritório, seja no estágio, seja em qualquer lugar, eu faço uma coisa mecânica porque a gente não está naquele dia, sabe? Mas todos os outros é sempre estudando uma coisa nova, seja por necessidade, seja por preferência, seja um livro que nós estamos lendo, que não deixa de ser um estudo, né? Mental, muito bacana, mas de todos os outros dias, sim, eu acredito que sim. Pelo menos um pouquinho. Mas A sabe uma gente outra tenta. coisa? Exato, a gente tenta. Mas sabe uma outra coisa? Quando eu aprendi a importância disso tudo, você me fez uma pergunta, eu acabei não respondendo, né? Você me perguntou esse esquema do mestrado, de como que foi entrando nesse mundo acadêmico, né? Coisa que eu nunca tinha me visto, na verdade. Eu já falei que eu era mau aluno, né? Então só me faltava ser professor, né? Pelo amor de Deus. Mas uma vez nós tínhamos um cliente no escritório, eu já era formado em administração, era formado em ciências contábeis, logo depois de ciências contábeis fiz uma pós-graduação na INPG, Instituto Nacional da Pós-Graduação, que é formidável e era uma pós em gestão econômica e negócios, certo? Que trabalhava matérias especiais, né, de administração de ciências contábeis.
E aí, então, essa pós-graduação, no final da pós-graduação, eu teria uma matéria que é metodologia no ensino superior, que já me habilitaria para dar aulas em faculdades, em ensino superior. Porque eu sempre tive a vontade, não a vontade, mas eu queria essa pós-graduação porque eu pensava que se eu precisar em algum dia, eu posso prestar um concurso para uma universidade federal, estadual, alguma coisa nesse sentido, né? E me habilitaria a isso. Mas, enfim, e aí eu estava no meio da pós-graduação e um cliente que era franqueado do SEBRAC, Centro Brasileiro de Cursos, na época, lá no SEBRAC eles têm cursos profissionalizantes, e um deles é de auxiliar administrativo. Então, nesse curso, você vê algumas noções de departamento fiscal, que é apuração de impostos, o que é uma nota fiscal, o que é um livro caixa, o que é um fluxo de caixa. Você tem noções trabalhistas, então como admitir um funcionário, algumas noções bem básicas da legislação trabalhista. E aí ele me convidou para dar aula nesse curso profissionalizante, né? Ele sabia que eu trabalhava no escritório de contabilidade, ou seja, tem tudo a ver. E eu falei, mas eu nunca dei aula. Ele falou, você só vai saber se você é professor quando você for lá dar aula, né? Você não topa fazer uma experiência? Eu falei, puta, eu topo. E, eu cheguei lá, vocês perceberam que eu quase não gosto de falar, né? Cheguei lá e eu não queria ir embora, mas porque eu adorei o negócio, eu adorei a interação com o aluno. Nossa, que coisa espetacular. Eu falei assim, puta, eu quero ser professor. E aí que eu descobri, quando eu tava lá na frente, morrendo de suar, tremendo loucamente, que eu descobri que eu queria. Olha que maluquice. Que demais! Bacana, né? Que demais. E como você chegou até a Unifev? Conta para mim. Então, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, no SEBRAC, certo? Nisso eu terminei a pós-graduação, já estava habilitado com a metodologia do ensino superior. E olha que história doida, olha que história doida. Se a gente conta, o pessoal acha que não é verdade. A gente tem que... Não, saca só. Nós estávamos com 2 anos e meio, mais ou menos, de SEBRAC, né? E aí surgiu um processo seletivo na Unifev para professor do curso de Ciências Contábeis, certo? E na Unifev é bem raro surgir, porque os professores eles acabam ficando bastante tempo no cargo, né, de professor e tal. Então não é uma coisa que tem muitas mudanças. Enfim, surgiu a vaga e eu prestei o processo seletivo e passei em segundo lugar, certo? E hoje um grande professor, amigo, amicíssimo meu, chama Andrei Tarichi, ele é de uma cidade próxima aqui, se chama São José do Rio Preto, né? Espero que você esteja vendo esse vídeo aí, inclusive, né? Que excelente professor, que na verdade eu não o conhecia, conheci no processo seletivo, a gente acabou ficando amigo depois, ele passou em primeiro lugar, certo? Porque ele tinha mestrado na época, então ele teve uma pontuação bem maior que a minha, fora que ele arrebentou na prova, acho que ele tirou 10, alguma coisa assim. Enfim, e aí eu, por fim, fiquei em segundo lugar. E aí, como eu sabia que o concurso, o processo seletivo era válido por 2 anos, eu falei assim, eu imagino ser chamado em algum momento. Então eu vou sair do SEBRAC, né, e ficar tranquilo por um tempo e esperar, né, ver se eu serei chamado mesmo ou não, né. E olha só, aí eu saí do SEBRAC em dezembro de 2004, perfeito? Depois de 2 anos e pouquinho dando aula. Então eu fiquei janeiro estudando, fiquei janeiro tranquilo em casa, fevereiro, e em março de 2005, meu pai, que era professor da Unifev, ele teve um AVC. Olha só, ele teve um AVC e a gente foi descobrir que foi por conta de um câncer que ele tinha no pulmão e tudo mais. Depois ele teve que se afastar e nesse momento ele foi afastado por prazo indeterminado. E aí chamaram o segundo colocado, porque o primeiro já tinha assumido a vaga. Então eu entrei no lugar dele e assumi as disciplinas dele. Sacou? É uma coisa... Você conta, você fala assim, se eu tivesse passado em primeiro, eu não tinha assumido. Nem em terceiro, tinha que passar em segundo, naquele momento. Entrou na vaga Olha, do seu pai. E assumir as disciplinas dele, que eu tenho até hoje comigo. Gente. Muito maluco, né?
Gente, é uma história muito bonita, igual a do Mamed, que vocês vão ver nos próximos vídeos que a gente vai postar, agora não. Mas olha que história. É, muito bacana. Como que a coisa parece que ela é feita para acontecer dessa forma, né? Não tinha outro momento, que nem eu falei, não era uma coisa simples assim, chamar, quem passou no primeiro lugar foi chamado no começo de 2005, eu fui chamado em março, 3 meses depois, e era uma coisa assim que você tinha 2 anos, certo? Era, e na disciplina dele, para entrar no lugar dele, meu, né? É muito, é muito doido. E aí, Olha, assim, eu comecei minha trajetória lá na Unifeb. Estou, até hoje, só apaixonado por dar aula, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em videochamada, videoaula, sei lá como que a gente pode chamar isso, né? Ainda assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Meu pai falava isso e ele tem toda a razão, eu falo isso também, que a parte do dia que a gente mais descansa é dando aula. E a gente está trabalhando em pé, falando, cheio de giz, com óculos sujo, enfim. E aí você está descansando. É muito legal. sabe o pai. Não é? Só fazendo para a gente entender, né? Sabe o pai. E falando assim tudo, né, de pandemia e tal, que você também falou isso, que apesar disso, o gosto pelo ensino não mudou nada. A minha pergunta é, né, você lidar com muitos empresários aí na ASAP, você também teve a parte da adaptação, né, na parte do ensino, e você tem o seu próprio negócio. Me diz qual a nova visão que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Ou ela trouxe alguns, né? Fizeram parte disso, quiseram mudar, outros não. O que, que você viu que é importante para o empresário de hoje pensar, né? Ou para quem quer ter o seu negócio, ou até para quem presta um serviço para algum lugar e tem que ter uma visão um pouco diferente. Qual dica você daria para essas pessoas hoje que você fez ou que você teve a mente conectada com essa frase, com essa sintonia, né, na maneira de ser para que tudo desse certo e você não perdesse esse fio da meada aí da adaptação que a gente teve que ter? Muito fácil a resposta. Em uma palavra: controle. Simples assim. Você sabe, você é empresário, você é pessoa física, né? Você sabe quanto você tem na poupança? Você sabe quanto você tem no investimento? Você sabe quanto você recebe mensalmente? Você sabe a quantidade de gastos que você tem financeiros, mensais, semestrais, anuais? Você sabe quanto você gasta para abastecer seu carro? Você sabe qual é o preço da gasolina? Você sabe esse tipo de coisa, certo? Você sabe onde você está? Ponto. Os empresários não sabem em 90%, certo? Ah, mas está dando lucro. Por quê? Porque está sobrando dinheiro na conta? Quem disse que isso é lucro? Isso não tem nada a ver com lucro, certo? Muito pelo contrário, você pode ter, está tendo prejuízo, mesmo sobrando dinheiro em conta, em algum momento essa conta não vai bater. E aquilo que sobrou de dinheiro não é líquido, ele vai ser tirado ao momento que algo acontecer, por exemplo, certo? E isso me chamou muito a atenção na pandemia. Muitos empresários, clientes e amigos próximos que se mantiveram e até conseguiram lucrar mais por conta da pandemia, é porque eles tinham controle do que eles estavam fazendo. Eles tinham controle da empresa, não necessariamente 100%, mas eles tinham uma excelente noção. Então você sabe quanto custa o seu produto, você sabe quanto você tem dinheiro em caixa, você sabe quanto custa o seu funcionário. Ah, mas o meu funcionário custa 2.000. O que significa 2.000? 2.000 significa o salário do funcionário, a qual ele é registrado. Então ele custa 3. Dependendo da empresa, ele custa 3,5. Certo? Então é essa noção. Ah, mas eu sou empresário, pago o escritório para saber. Mas o escritório, ele não é seu auxiliar administrativo. Muito menos seu sócio. Certo? Ele está lá para fazer a sua contabilidade. Só. Quem deve saber é você. A empresa é tua, não está no meu nome, está no teu. Certo? Você, como uma excelente empreendedora, sabe exatamente disso. Quantas vezes a gente não conversa sobre isso para você entender como funciona a coisa? É óbvio, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio que está ali. Como não saber? E o que me espanta é que muitos empresários lavam as mãos. Sabe? Ah, não, eu não quero saber esse tipo de coisa. Não é eletivo. Você não pode falar assim, eu vou escolher não saber. Como assim? Ah, então eu sou uma mãe que eu quero filho, mas eu não quero nem saber como é que funciona a gravidez. Como assim não quer saber?
Eu quero nadar, mas eu não me interesso em aprender a natação. Você vai nadar como? Você concorda que é meio doido? Concordo. Então, eu acho que isso que a pandemia veio dar um tapa na cara de muita gente e chacoalhar. Muitos empresários tiveram essa noção. Muitos não, mas muitos tiveram essa noção. Putz, eu não sei onde eu tô. Eu preciso achar. Olha que sacada interessante, né? Uma revisão, né, da própria maneira na qual administrar. E isso a gente estava falando hoje, né? O controle, né? Eu acho que o controle ele te traz um poder de análise. O poder de análise ele te mostra ações futuras. É aí que você consegue fazer uma boa gestão. E a gente até comentou isso hoje, né? Que tem muitas empresas que não fazem análise de dados. Que análise é nada mais que o controle de tudo isso, né? Que você falou, sendo ele interno ou sendo ele de mercado externo, né? Então, muitas empresas não têm esse hábito, né, de analisar dados, de extrair, de ver onde está cada porcentagem, igual você falou, né? Quanto você gasta por mês para abastecer o carro? Tem muita gente que não sabe. Coisa simples, né? Sim, quanto custa o IPVA do seu carro? Ah, eu quero trocar de carro. Beleza. Você tem quanto? Ah, eu tenho 80 mil. Legal, quanto custa o carro que você quer? Custa 100. Falei, fantástico. O que você vai fazer com os outros 20? Eu vou financiar. Falei, maravilha. Quanto custa o seu carro, então? Ah, meu carro custa 100. Falei, não. Seu carro custa os seus 80, mais o valor dos juros do financiamento que você vai ter. Então, o seu carro custa 105, certo? Quanto tempo você pretende ficar com ele? Ah, 4 anos, 5 anos. Quanto custa o IPVA, que é anual? Ah, custa 3 mil. Então, ele custa 3 mil vezes 5 anos, que é o que você pretende ficar, isso é um custo médio do veículo que você vai adquirir, certo? Ah, mas eu vou pagar isso depois. Ah, então já que você vai pagar depois, então eu não preciso me preocupar com isso. Entende? E aí a gente vê as pessoas que tiram um baita carro e 2 meses depois ele está numa garagem para vender. Por quê? Porque ele não fez a menor questão de saber o quanto é. Mas meu carro é gasolina ou é álcool? Ou ele é diesel? Quanto que faz assim, quilometragem? Ah, não me interessa, eu detesto o carro. Não, tudo bem, mas você vai abastecer o carro. Até que eu saiba, ou os carros elétricos, tudo bem que você não precisa. Até o elétrico você precisa carregar em algum momento, né? Então, não tem para onde você ir. Então, são umas coisas básicas que a gente vê, que a gente acaba aprendendo, é nosso, por conta do curso de Ciências Contábeis, ele te dá essa noção, assim, arduamente, e a gente tem de pensar dessa maneira. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Mas é uma coisa que deveria se ter. Já já a gente entrando no assunto do direito, mas a gente deveria se ter desde o primário, certo? Terceira série no máximo, educação financeira. Fato, o brasileiro não é treinado para ganhar dinheiro, nem administrar o próprio dinheiro. Por quê? Porque o pai não sabe e não passa para o filho. A escola não tem essa obrigatoriedade. Então, nunca ninguém aprende. Aprende a hora que dá errado. Concordo, tá aí uma super aula sua aqui pra gente. Realmente, o brasileiro não tem uma cultura de empreendedorismo. Habitualmente, consecutivamente, não tem financeira, não tem de controle, de análise, de tudo isso, né? Algo que a gente fica todos os dias consumindo informação para a gente aprender, porque é algo que não está enraizado, né, na nossa cultura. Eu fico imaginando você que trabalha com comércio internacional, ou seja, você vendo várias culturas, vários empreendedores ao longo do mundo, certo? Aí eu chego aqui e falo que isso acontece na nossa cultura brasileira, você deve falar assim, meu Deus, o quão atrasado estamos, mas enfim, né? Pois é, realmente. Depois que eu tive a oportunidade de viajar ao mundo, falar com outras pessoas, né, tanto jovens quanto empresários, quanto filhos de empresários, eu comecei a ver o quanto o brasileiro está atrás, mas até então para mim estava tudo certo. Mas realmente você tem toda certeza em tudo isso que você falou. Falta esse hábito mesmo na nossa cultura. E agora eu gostaria de saber por quê. Duas faculdades, pós-graduação, mestrado, toda essa qualificação em inglês que você tem, tudo mais. Porque o que aconteceu aí que você mudou a chavinha para escolher direito, né? Falou assim, gente, não bastando tudo que eu já li,
Ainda quero ler mais agora. Por que você escolheu direito? Conta. Ó, legal. São focos diferentes, né? Por quê? No caso do mestrado, como eu já estava dando aula, né? Então, passou-se a ser, entre aspas, obrigatório que os professores fossem mais bem qualificados, certo? Então, por conta das normas da própria faculdade, o curso, para ele ter uma nota maior junto ao MEC, então você precisa ter X especialistas, X mestres, X doutores, X pós-doutores e por aí vai, certo? Então, isso foi um convite que veio da própria faculdade. Então, a Unifev, ela deu todo o suporte para que os professores que quisessem e passassem no processo seletivo fizessem o mestrado, certo? Então, isso foi um convite da própria faculdade para isso, que, nossa, foi muito legal, uma experiência maravilhosa, muito difícil porque a nossa vida é enrolada demais, ela não é direta, né? Eu não fazia só isso, então eu tinha pouco tempo para desfrutar de tudo isso, mas uma experiência magnífica. E quando a gente acaba o mestrado, eu acho que todo mundo que faz mestrado, faz doutorado, faz mestrado principalmente, acaba o mestrado e fala assim, eu nunca mais vou estudar para nada. Nunca mais. Eu nunca mais vou sentar perto, eu não vou abrir um livro, não vou fazer mais nada. Isso passa depois de um mês, mas até então você jura que você nunca mais vai fazer isso. E aí passou esse momento de chilique, né? Passou, e aí um amigo, né, que vai ser um dos entrevistados aí futuros, senhor doutor Michael Mello, certo? Que eu espero que esteja assistindo aqui para a gente não brigar depois. Por favor. Ele era professor da Unifev na época também, ele é físico e ele queria muito, assim, extremamente estudioso, uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço, e ele que veio com a ideia, falou, olha, vamos fazer direito? E aí eu falei assim, acabei de terminar o mestrado, pelo amor de Deus, o que eu quero com direito? Não, vamos fazer, veio com a ideia e tudo mais. E aí eu comecei a me questionar por que fazer o direito, né? Uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, pareceu interessante até o primeiro mês de aula. Depois do primeiro mês de aula, isso não é interessante. Isso é fodástico. Isso é maravilhoso. É um curso sensacional. Sensacional. Da mesma forma que a gente fala que o brasileiro não tem educação financeira, a gente fala que o brasileiro não tem a menor ideia dos direitos e deveres que ele tem. A menor ideia, certo? Quantas vezes você leu a Bíblia? Imagino que seja a mesma quantidade de vezes ou mais que você leu a Constituição Federal. Certo? Por quê? Por que alguém leria a Constituição Federal? Certo? É a mesma coisa de falar, é a mesma coisa de perguntar para alguém que não é católico ou não tem esse interesse em ler a Bíblia. Certo? Eu preciso de interesse para isso, né? Você quer mais interesse do que a diretriz da sua própria vida? Cara, se isso não chama atenção, o que vai chamar? Se você não sabe o que você pode e o que você não pode, sabe o que você pode cobrar de alguém, ou do Estado, principalmente? Olha que loucura, olha que maravilhoso. E aí o direito, depois do primeiro mês, ele é apaixonante. Nossa, é sensacional e já conversamos sobre isso. Sempre achei que deveria se ter, desde o ensino fundamental, noções de direito constitucional mínimas, sabe? A população seria muito mais culta se tivesse. Certo? E também para poder barrar os advogados que falam que são doutores. Tô brincando. Isso não é uma crítica. Mais ou menos. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não, conta mais, agora eu quero saber. Não, isso é conversa para horas. Para outra gravação do canal. Com certeza. Os advogados de plantão aí já vão ficar bravos, né? Porque eu fiz essa brincadeira aí, né? Mas é só brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Rodrigo, o que você acha que o direito mudou na sua vida como empresário? Aí dentro do seu escritório aí, nas decisões? Tudo. O direito, ele mudou ele muda a vida. É aquela coisa, né? Você vai fazer direito com quanto? Com 18 anos? Ele vai, talvez, te mudar pouco.
né? Você vai fazer direito com, eu tenho 33 hoje, estou fazendo com 33, ele está te mudando muito mais, certo? Porque eu quero, eu estou aberto a essa mudança e entendendo o que essa mudança pode me causar. Mas tudo, na forma de pensar, na forma de ouvir, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de tudo. É impressionante o quanto expande a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso tudo. É um curso maravilhoso, maravilhoso. E isso que eu estou no 4º ano, certo? E não necessariamente penso em advogar. Não tem nada a ver com advogar propriamente dito, passar num concurso, tem nada a ver com isso. Tem só a ver com o incômodo que o direito te causa. Poucas faculdades causam esse incômodo de você entender o Código Penal, entender que, o pessoal está defendendo o bandido. Hoje eu escuto essa frase com várias ressalvas a se fazer. Defender um bandido. Você pode estar, por exemplo, querendo um processo justo. Você pode estar querendo que aquela pessoa que cometeu um crime, qualquer que seja julgada da maneira mais correta possível, certo? Afinal, quem somos nós para julgar alguém? Por isso que isso é um processo a ser seguido. Olha que noção maluca, certo? Que muitas vezes não tem um incômodo, não te causa esse incômodo, né? O direito causa, o direito ele te alfineta várias vezes, e isso me foi apaixonante. Que show! Ele parece que muda o seu posicionamento de base para que a sua visão de análise muda. É isso, pelo menos, que eu entendi um pouco aí do que você falou no caso do bandido, por exemplo, né? Ele muda a sua visão para que você tenha um outro cenário, né? Exato, você claro que pode. Exato, você pode manter a tua opinião, afinal de contas, a gente sempre brinca que nas provas de direito, todas as respostas, entre aspas, começam com a palavra depende. Depende de qual pensamento que você vai querer buscar naquilo. Olha que abrangente. Então, você pode manter o teu pensamento, você pode manter a tua ideia, certo? Mas te deu mais argumentos para mantê-la. Perfeito. Isso é fascinante, fascinante. Todos deveriam fazer um curso. Tem um curso de extensão. Hoje tem cursos gratuitos, várias universidades, até universidades americanas, disponibilizando vários cursos gratuitos, por exemplo, né, em épocas de pandemia principalmente. Vai lá e faz um curso desse. Tenha essa estiga, tenha esse feeling, sente aí o quanto que vai te incomodar ou não. Pode não incomodar, né? Ou talvez muito, né? Chegando um pouco aí para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco do futuro, né? Porque você é um homem que passou aí por várias conquistas de ensinos, graduações, estudos, né? Empresa, sendo professor também. O que o Rodrigo vê para o futuro, né? O que você pensa, né, daqui para frente em fazer, em conquistar, ou uma visão diferente aí sobre as coisas? Tem mais uma faculdade para vir. Conta pra gente qual é essa sua visão e o que você tem aí para os planos futuros. Bacana. Para servir de inspiração, né? Porque eu acho que isso é uma inspiração para todo mundo, né? Nunca parar. Sim. Eu acho não. Eu penso que no futuro nós tenhamos que nos dedicar, certo? A nós como pessoa, de uma maneira melhor, de uma maneira maior. Eu acho que essa é o grande X da questão. Muitas vezes a gente acaba não vivendo, sabe aquele esquema de esperar sexta-feira para ser feliz? Eu acho que isso é o grande X aí da questão. Muitas vezes eu espero a sexta-feira para ser feliz. Espero o final de semana para falar, puta, agora eu vou descansar. Eu acho que eu quero muito mudar isso, né, para que as semanas elas sejam felizes por completo, a vida seja feliz por completo, certo? Nem sempre é possível. Eu acho que isso é talvez o topo da consciência humana, né, que nós chegaremos no estado psicológico, espiritual e tudo mais. Eu acho que quem alcança isso é o limite, não, mas é o auge, né, do nosso pensamento. Então eu penso em buscar isso de alguma maneira no futuro, mas sendo também mais pé no chão, mais realista e tudo mais, penso sim em manter os negócios que tenho até hoje,
Você falou de mais uma faculdade. Eu morro de vontade de fazer letras. Uau. Sempre tive muita curiosidade. Tem um amigo bem próximo que fez, né? Minha irmã também é formada em letras. E me parece uma faculdade maravilhosa. Mas quando a gente acabar o direito, a gente vai fazer que nem o mestrado. Vai falar assim, eu nunca mais vou fazer isso até um ano depois. Aí a gente Passou muda um mês tudo, já da né? amnésia de novo, olha ele estudando. Exatamente. Quem sabe um doutorado, quem sabe ingressando aí numa área de advocacia, pode ser uma possibilidade, talvez um concurso. Eu acho que a chave da questão, assim como a chave da questão financeira, né, é você ter vários pontos diferentes aos quais você pode percorrer, né? Eu acho que isso fez muita diferença na minha vida e faz muita diferença na minha vida. E se eu pudesse deixar uma dica aqui para todo mundo, é isso. Então, eu não vou deixar o meu dinheiro em um banco só, em uma poupança só. Eu vou tentar deixar em 2 bancos diferentes, eu vou comprar uma açãozinha ali na Bolsa de Valores, eu vou fazer uma aplicação diferente, sabe? Alguma coisa diferente. A gente não está falando aqui de milhões de reais. A gente está falando de qualquer dinheiro que se tenha guardado. A gente está falando também de onde vem tua renda. A minha renda vem de um emprego, um só. Não, tudo bem, mas e se der errado? Você vai tirar de onde? O teu sustento, o sustento de família, isso lá. Então, por que a gente não busca uma outra? Ah, mas eu não tenho condições de ter um imóvel. Não, tudo bem, mas às vezes você não trabalha de sábado e pode começar a trabalhar. Sabe, buscando uma segunda situação, buscando uma terceira situação, e aí você vê rendas vindo de vários... Porque se você perde uma, isso não te desestabiliza tanto quanto pudesse, certo? É muito engraçado, uma coisa que você pode falar melhor do que eu até, é muito engraçado que os caras, já vi muita gente falando assim, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou trabalhar lá, que seja num restaurante para ser garçom, certo? E vou ganhar muito mais do que o brasileiro ganha. Beleza, eu concordo, né? Lá a hora é mais cara, paga-se melhor, mas você vai trabalhar 3 períodos lá. Bacana, trabalha 3 períodos aqui. Por que não? Porque aqui você não pode trabalhar 3 períodos, mas lá nos Estados Unidos você pode. Ah, Vai ficar rico aqui também, se trabalhar 3 períodos. Você entendeu? Talvez não seja ainda, não se equivalem os valores, né? Mas trabalha 3 períodos aqui. Vê lá como que faz diferença. Por que você não busca o que... Ah, você é garçom lá. Ah, porque lá ninguém me conhece. Eu vou dizer, qual é o problema? Então, por que eu não posso ser garçom aqui? Sabe, ou tentar alguma outra coisa, tentar... Enfim, é diversidade. Essa é a chave, eu acho, que é a chave que me encaixa, que encaixa em muita gente que eu conheço, que eu me inspiro, por exemplo, né? E assim como dos estudos. Então é ter essa diversidade, que sempre me fez muito bem, começou do nada, não era uma vontade, mas a coisa foi acontecendo, e virou essa diversidade de renda, diversidade de estudo, diversidade de aplicações, que faz com que nós tenhamos diversidade de pessoas, de conhecimento, e o universo vai abrindo. Então, se a gente pudesse, pelo menos tentar esse tipo de coisa, eu acho que a gente chegaria mais próximo do sucesso. Que aula, mon ami! Ó, chegando ao final, antes de eu pedir para você falar, eu tenho só mais uma pergunta para falar para você. Habitualmente, né, eu vejo em vários canais, né, de pessoas lá que estão dando várias dicas, né, ai, de sucesso, né, vamos fazer tantos bilhões, não sei o que lá. Então, habitualmente, eu até estava seguindo um cara que chama Euriller, ele tá há pouco tempo, mas ele tem uma história, assim, que ele construiu legal. E tem um vídeo que ele fala que ele fala que faculdade não precisa ter faculdade, mas também você não pode ficar parado em casa, né? E qual é a teoria dele? Que ele investiu não sei quantos R$ 1.000 em livros e leu pilhas e pilhas de livros para chegar no conhecimento que ele tem, para fazer dar certo do que deu. Então a gente tem algumas histórias aí que todo mundo já sabe, de pessoas que ou estiveram na faculdade ou não fizeram, né? Então a gente tem aí Silvio Santos, tem Samuel Klein das Casas Bahia, e a gente tem os grandes, né? Tem Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell. A minha pergunta é: você, tão qualificado, com 3 faculdades, todos esses estudos, né? Pós, tal,
Qual a sua opinião sobre a faculdade? A sua opinião, ela é essencial? Ela muda a vida da pessoa? Não muda? O que ela traz de diferente que um livro não traria, por exemplo, ou uma pilha aí de 50 livros não traria? Me dá a sua opinião. Muito, muito legal a pergunta. Eu acho que ela é modificante, certo? A graduação, a faculdade, o banco de faculdade, ele ainda, eu não diria essencial, mas eu diria que, porque como nós sabemos, existem pessoas com objetivos brilhantes alcançados que não têm a faculdade propriamente dita, né? Mas essas pessoas, elas têm estudo, ou seja na faculdade, seja por livro, seja por experiências, elas estudaram em alguma coisa, estudaram de alguma maneira, elas se engrandeceram de alguma maneira buscando estudo. Ah, eu vou investir no mercado financeiro. Você precisa de faculdade para isso? Não. Só que você tem que estudar muito para poder fazer a coisa acontecer, certo? Então, eu não vejo a faculdade como essencial, mas eu vejo ainda como uma diversidade muito grande. Por quê? Porque hoje, por mais que muitas pessoas, pelo menos no Brasil, né, elas alcançaram o estudo, a possibilidade de estudar, coisa que a gente não tinha no passado. Então, essa porcentagem de pessoas que conseguiram sentar no banco de faculdade cresceu. Isso, obviamente, fez com que a contratação de graduados não fosse um diferencial tão grande como se tinha no passado. Talvez seja por isso que as pessoas falam, mas eu tenho a faculdade e mesmo assim eu não consigo emprego, eu não consigo melhorar, porque hoje muitas pessoas têm faculdade, certo? Mesmo assim, aquele tesão que se tem de você sentar na faculdade, de você ter a interação com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, com os professores, certo? Afinal de contas, somos nós que fazemos a nossa faculdade, certo? Seja aqui, seja ali, independente de onde for. Eu posso fazer Harvard, se eu não tiver disposto àquilo, nada vai me servir, certo? Eu vejo isso como aluno e como professor. Então, as pessoas que estão dedicadas, que estão preparadas para aceitar o que a faculdade tem a oferecer, essa pessoa ela vai arrebentar na faculdade e vai se dar muito bem, e ela arrebentaria também no mercado de ações, ela arrebentaria comprando livros, ela arrebentaria sempre. Mas a pessoa que senta lá, parece que está morrendo diariamente, né? Que ela está indo obrigada, ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela não daria certo em nenhum desses 3 pontos pelo mesmo motivo, porque ela não encontrou ainda o que faz ela, sabe, querer levantar todos os dias. Então eu vejo que a faculdade, ela é sim um caminho muito bacana, certo? A proximidade que se tem, a interação que se tem de conhecer pessoas, isso é impagável, impagável. E hoje nós temos a internet, temos o YouTube, então se conhece pessoas dessa forma também, mas eu vejo a faculdade como linda, bons olhos, demais, demais. Então acho que ainda, por mais que não seja essencial, ainda é um diferencial que se tem pessoal muito grande. Vê se eu me fiz entender aí, se eu respondi a pergunta. Com certeza, um networking de similaridades profissionais não tem preço. Não tem preço. Concordo plenamente. E, Rodrigo, eu gostaria, né, que você deixasse uma dica aí para quem quer seguir um pouco os seus passos, né? Para quem quer ter, às vezes, seu escritório de contabilidade, às vezes ser um empreendedor, né? Porque você também tem essa vertente da administração e você é um empreendedor, ou às vezes um caminho acadêmico, né? Ou até mesmo direito, que é onde você está se firmando também agora, que você tem grande prazer em estar. Dar uma dica para quem quer ter sucesso, né? Para quem quer ter a mente sempre focada, né? Quais dicas você passa aqui para nós que nos inspiramos aqui na sua história e na sua super carreira? 2. Primeiro, dedicação, a não ser... não importa onde você está, fazendo o que, com quem. Você tem que se dedicar. Fazendo um esporte, você tem que se dedicar àquilo naquele momento. Estudando, trabalhando, dedicação. Então, encontre alguma coisa que você se dedique e que te dê prazer em você se dedicar àquilo, certo? Segundo, network.
eu sempre fui extremamente favorável, tanto que a pandemia deu uma chacoalhada muito grande nisso. Eu sempre gostei de estar próximo de pessoas, conversando com amigos, com professores, com gente fazendo esporte ali, batendo papo, conhecendo as pessoas, sabe? Sempre gostei de conversar, sempre gostei desse calor humano que se tem. Então, me fez diferença porque eu sou esse tipo de pessoa. Então, se você é esse tipo de pessoa, que eu acho que é buscar proximidade com pessoas diferentes, certo? Isso para mim sempre foi muito bacana. Eu relaxo, por exemplo, numa roda de amigos. Eu relaxo trocando ideia com alguém. Hoje nós estamos à distância, por motivos óbvios, né? Mas melhor que isso é tomando uma cerveja, tomando um café, batendo um papo. É a minha forma de relaxar, assim, no ápice, certo? Então, duas coisas, dedicação e network, que nada mais é que essa proximidade, essa relação pessoal que nós temos. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigada pela entrevista. Agora deixa o seu contato, né? Deixa o telefone da SAP para quem gostou do Rodrigo e quer a sua ajuda profissional em algumas dessas vertentes, né? Deixa o seu contato aí para quem está nos assistindo. Beleza, beleza. Bom, meu Instagram, então, é @rbertolozzi, que nem tá aqui no vídeo aparecendo, meu sobrenome. Então, R de Rodrigo, Bertolozzi, do meu sobrenome, certo? Instagram talvez seja a forma mais fácil da gente se achar hoje em dia, né? Nós temos também o @zap contabilidade, ASAP, né? Contabilidade, também no Instagram. Além disso, vou disponibilizar também os telefones aí para quem quiser entrar em contato, tanto o WhatsApp quanto o telefone fixo, quem a gente puder ajudar de alguma forma, estamos aí, certo? E sempre contando com os parceiros que nós temos, que é a melhor coisa que a gente pode conseguir. Se a gente quer fazer alguma coisa dar certo, a gente precisa ter excelentes parceiros, né? Então eu que agradeço a parceria no canal, a parceria também na entrevista, e na próxima também estaremos juntos. Obrigado. É isso aí, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a você que assistiu até aqui a nossa entrevista. Fica ligado, a gente vai ter outras entrevistas muito legais aqui no canal. Logo vai ter a minha também. A gente conheceu o Rodrigo agora. Então é bom que vocês conhecem um pouco da gente e vão conhecer também nossos entrevistados aí que estão por vir. Fica ligadinho que vai ter mais vídeo aqui, mais entrevistas legais. Muito obrigada. Beijão. Falou, galera. Até.